Estamos oficialmente na época de produzir provas contra si mesmo, mais conhecido como declarar o seu imposto de renda. E uma das grandes dúvidas que meus clientes têm é como ficou a declaração de quem faz a própria custódia das criptomoedas numa wallet. E a resposta para isso será o vídeo de hoje. E hoje nós vamos abordar um tema muito importante que mudou recentemente por causa da lei das offshores, que eu já comentei em alguns outros vídeos aqui no canal. Só que recentemente nós tivemos a publicação da Instrução Normativa de número 2180 da Receita Federal, que veio para esclarecer alguns dos pontos, principalmente no que diz respeito a este vídeo, que é o tratamento das criptomoedas, pois antigamente existia a isenção dos R$ 35.000, mas que por causa da nova lei agora só vale para você que negocia dentro de uma exchange sediada no Brasil. Só que essa lei deixou a dúvida de, ok, se eu negociar criptos numa exchange brasileira, eu tenho a isenção dos 35 mil. Se eu não negociar numa exchange sediada no Brasil, eu não tenho. Mas e se eu negociar dentro da minha wallet? Como é que funciona isso? Será que isso é considerado no exterior? Será que isso é considerado no Brasil? Como é que fica? E, infelizmente, essa é uma resposta que a instrução normativa não conseguiu esclarecer de maneira tão considerável e por isso eu resolvi fazer este vídeo. E a fim de poder mostrar algumas das mudanças que aconteceram para o imposto de renda de 2024, eu vim aqui no programa da Receita Federal para poder mostrar essas mudanças. Primeiramente, temos agora o grupo 8, que diz respeito aos criptoativos, e logo aqui já temos a primeira novidade, porque agora temos códigos específicos para designar o que é Bitcoin, o que é altcoin, o que são stablecoins, o que são NFTs e o que são outros tipos de criptoativos. Para fins de exemplo, vou dizer que eu estou declarando uma altcoin. E uma das principais novidades que foram trazidas na edição de 2024 do Imposto de Renda é esta tabelinha de códigos, porque antigamente era apenas necessário declarar o conjunto das suas criptomoedas que são consideradas como altcoins. Agora não, agora é preciso individualizar pelo tipo de altcoin que você está declarando. E aqui nós temos o código para Ether, para Ripple, para Bitcoin Cash, para Litecoin e para várias outras. E aqui uma outra novidade que veio agora na declaração de imposto de renda para o ano de 2024 diz respeito à questão da autocustódia, pois aqui existe uma pergunta designada para você especificar se você está fazendo autocustódia ou se não. Isso aqui é uma mudança importante, pois não é segredo para ninguém que a Receita Federal está correndo atrás de fiscalizar mais essas transações com criptomoedas, principalmente porque muitas das pessoas se valem da natureza descentralizada desse tipo de ativo para poder não cumprir com suas obrigações fiscais e não declarar esses ativos. É claro que aqui no canal eu sempre instruo vocês a fazerem tudo dentro da lei. Só que justamente por causa da natureza desse tipo de ativo, um dos únicos jeitos que a Receita Federal tem para saber quem está negociando isso é através das declarações de imposto de renda e da instrução normativa de número 1888, que eu já comentei neste outro vídeo que vou deixar aqui no izinho. Então, basicamente, atualmente a Receita precisa contar com a boa vontade das pessoas em produzirem provas contra si mesmas, basicamente. Só que nessa questão de autocustódia moram dois questionamentos jurídicos. O primeiro diz respeito a este campo daqui de localização. Pois se eu faço a autocustódia, onde exatamente eu tenho que declarar que é o país? Se eu estou morando no Canadá, por exemplo, eu tenho que dizer que minhas criptos estão no Canadá, só porque eu fisicamente estou lá e minha cold wallet está no meu bolso, ou guardado na minha casa, que também está no Canadá. Ou se eu moro no Brasil, eu tenho que dizer que minhas criptos estão no Brasil, ou eu posso escolher algum país aleatório dessa lista. E infelizmente essa é uma pergunta que nem a lei e nem a instrução normativa de número 2180 responderam. E para poder mostrar isso, eu estou aqui compartilhando minha tela e mostrando o texto dessa instrução normativa que saiu no dia 11 de março de 2024, visando explicar alguns dos pontos para os contribuintes poderem declarar certinho seu imposto de renda para facilitar com que o Estado vá lá e meta a mão no seu dinheiro. E aqui, na instrução normativa, no capítulo 3, temos o escopo dessa lei que abrange as aplicações financeiras no exterior, que vem aqui com
uma lista de vários dos ativos que se enquadram dentro dessa definição de aplicação financeira no exterior. Só que aqui na linha 1, ele fala que os ativos virtuais e os arranjos financeiros com ativos virtuais, inclusive as carteiras digitais com rendimentos, que sejam a representação de outra aplicação financeira, também serão consideradas como aplicações financeiras para fins do disposto. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que criptomoedas também estão incluídas nessa lista de aplicações financeiras e por isso estariam sujeitas àquele novo imposto de 15%, já que se encerrou a isenção dos R$ 35.000. E justamente isso é o que está dito aqui na linha 3, quando ele fala que os rendimentos dos ativos virtuais e dos arranjos financeiros com ativos virtuais, enquadrados como aplicações financeiras no exterior, serão tributados de acordo com o disposto aqui. No entanto, aqui na linha 2, ele fala que os ativos virtuais e arranjos com eles serão considerados como localizados no exterior, independentemente do local do emissor desse ativo, quando forem custodiados ou negociados por instituições no exterior. Ou seja, traduzindo aqui do juridiquês para o português. De acordo com o entendimento dessa instrução normativa, suas criptomoedas somente serão consideradas como ativos no exterior se elas estiverem numa instituição financeira, ou seja, numa exchange, localizada fora do Brasil. E mesmo que a questão da autocustódia não esteja explicitamente prevista aqui, o meu entendimento é que uma autocustódia não se enquadra aqui justamente por não estar numa instituição financeira. Ou seja, aquela pessoa que possui uma carteira fazendo custódia própria na sua wallet deve ser declarada como a mesma residência fiscal do titular. Ou seja, se você mora no Brasil, declare que suas criptos estão no Brasil. Se não, declare no país onde você está morando fisicamente. Então, em face de tudo que a gente veio conversando ao longo deste vídeo, eu vou aqui passar um guia rápido de como declarar suas criptomoedas de maneira a ficar dentro das novas mudanças. Primeiramente, quando você for declarar seus bens e direitos, você deve informar o grupo 8 referente aos criptoativos. Aqui no campo código, deve ser informado o código correspondente ao tipo de criptomoeda sendo declarada. Aqui tem um código para o Bitcoin, para as altcoins, para as stablecoins, para os NFTs e para os outros. Aqui no campo país, suas criptomoedas estão dentro de uma exchange ou outro tipo de instituição, então informe o país onde fica essa instituição. Se, ao contrário disso, suas criptos estão dentro de uma carteira, de uma cold wallet, então considere que as criptos estão com você e informe o mesmo país onde você está morando. Aqui no código de altcoin, deve ser informado o código dessa moeda, se for o caso. Aqui, se estiver numa cold wallet ou até mesmo numa hot wallet, então informe, marque sim aqui em autocustódia. Lembrando que legalmente você só é obrigado a declarar criptomoedas que você pagou mais do que R$ 5.000. Abaixo disso, você não está legalmente obrigado a declarar elas. Então pode omitir da sua declaração caso queira. E já que estamos aqui, vou aproveitar para fazer um pequeno vídeo de perguntas e respostas, esclarecendo algumas das dúvidas mais comuns que eu venho recebendo dos meus clientes aqui na Climb. Lembrando que, caso você queira contar com uma assessoria acerca de como investir nesse mercado de criptomoedas e surfar essa gigantesca alta que vem acontecendo ao longo do ano de 2024 e que, na minha opinião, ainda vai longe, considere nos contactar através do link que eu deixarei aqui na descrição do vídeo. E algumas das perguntas que eu mais ouço quando eu estou tratando de clientes é: primeiro, eu pago imposto somente pela valorização das criptomoedas, mesmo que eu não venda elas? E a resposta é não, pois o imposto é em cima de ganho de capital. Só que o ganho de capital, ele só é realizado quando você efetivamente vende com lucro. Então, somente manter suas criptos numa carteira, numa exchange e elas se valorizarem não gera obrigação de impostos até que você venda. Se eu movimentar criptomoedas entre duas carteiras que eu tenho, por exemplo, isso gera obrigação tributária? Infelizmente não, pois você só está movendo ativos, você não está realizando ganho e não está trocando isso por nada. Uma outra dúvida que eu recebo muito é sobre as permutas, ou seja, vender uma criptomoeda em troca de outra sem nunca passar por moeda fiduciária. Isso gera
obrigação tributária, infelizmente gera no entendimento atual da Receita Federal, pois considera-se que isso é uma venda com lucro. E, portanto, mesmo que você venda seus bitcoins em troca de tetras, por exemplo, isso geraria sim a obrigação de pagar os 15% de imposto em cima do ganho. Uma outra pergunta é sobre a isenção dos 35 mil reais. Ela acabou? Ela ainda está valendo? Como é que ficou? E a resposta é que ela ainda existe, mas agora ela só se aplica para quem negocia criptomoedas em exchanges sediadas no Brasil. Mas, para quem negocia fora de exchanges no Brasil, é possível agora compensar prejuízos com lucros, a fim de apenas pagar imposto sobre o saldo dessas operações. Espero que eu tenha respondido várias das perguntas de vocês, agora que está em período de declaração de imposto de renda. E caso tenha dúvidas ou deseje contar com a assessoria da Climb, não hesite em me contactar através dos links e do e-mail que eu deixarei aqui na descrição do vídeo. Mas é claro que não foi só isso que mudou para essa edição do imposto de renda, pois eu vou deixar aqui na tela final um outro vídeo que eu falo sobre isso, mas por hoje nós vamos ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo.